pastor já me apresentou, eu sou a irmã Graça, né? Estou aqui com meu esposo, que também é um missionário, porque quando nós éramos da Igreja Batista, né? E lá o nosso pastor nos consagrou como missionários, e assim, é com muita alegria, muito prazer estar aqui, de ver essa obra, né? Tão linda. E a gente já esteve aqui pregando para as crianças, fazendo evangelismo, um tempinho atrás, e aí a gente volta, vê assim a igreja crescendo em número, crescendo também no espaço, né? E a gente fica feliz, porque a gente sabe que o Senhor está nesse lugar, e Ele é o dono da obra, e Ele vai continuar expandindo esse lugar, amém? Amém. E Deus conta com você, querido, amém? Deus conta comigo, e Deus conta com você. Eu sou da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, ali na Penha. Você deve conhecer o meu pastor é aquele pastor bem calminho, né? O pastor Silas Malafaia, ele é bem calmo quando ele fala, né? Você já deve conhecer ele, nós somos dali, da Penha, né? Mas não tem denominação, né? No ID. Quando Jesus voltar, Ele vai vir buscar a sua igreja é uma só, amém? Então, não tem denominação, separação, porque o nosso Jesus, Ele diz que nós somos um nele, e isso que importa. E pena minha amiga Eliana não estar aqui. Eu sei que você vai olhar para mim e vai pensar muitas das vezes que é ela que vai estar falando aqui, porque todas as pessoas que conhecem a Eliana, acho que eu falei o nome dela certo, que agora eu estou aprendendo, porque há muitos anos eu falo Eliane, e ela me corrige, mas agora eu estou aprendendo, depois de 28 anos de amizade com ela, né? Esse é o tempo que eu tenho do Evangelho. Aí, então agora que eu estou aprendendo a falar o nome dela certo, porque as pessoas falam assim, quando você está falando, você parece a Eliana, você parece a mãe, você parece a tia Eliana falando. Eu falei, e você vai saber por quê, amém? A unção de Deus na vida daquela mulher, e eu recebi dessa unção, porque isso é o discipulado, porque o discípulo é assim, ele aprende com o mestre, aí ele até fala como mestre, né? Vai trazer água para mim, meu filho? Ele está de olho no galardão, gente, porque recebe galardão mesmo, né? O discípulo é assim, ele aprende com o mestre. Você viu Pedro lá, quando pegaram Jesus, denunciaram Pedro, você é um deles, você fala como ele, e é verdade, a gente acaba se parecendo com o mestre, né? Então a gente fala como o mestre, é como Jesus falou, que nós, né, aprendemos dele, porque somos discípulos dele, para fazer o que ele fez, continuar a missão, né, que ele está aqui, que ele fez aqui na terra. E esse texto, né, que é aqui o tema, que é Mateus 28, você já leu, acho que o irmão pode colocar aqui. Eu vou ler do 18 até o 20, porque ele diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso é discipulado, não é? Então é muito importante nós pegarmos o Evangelho e caminhar com essa pessoa, ensinar a pessoa. E ele fala assim: eis que eu estou convosco, olha a segurança, ó, todos os dias até a consumação do século. Então, lá em Marcos, no capítulo 16, você vai ver, né, o texto dizendo assim: ide pregai. Aqui ele está dizendo: ide e ensinar. Isso é missão. Ide e ensinar. E tem um texto que eu anotei aqui para você, que é o tema, né? É o tema que eu achei muito interessante, que está lá em João 4:34. Eu gostei dessa versão, que é a nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim, ó: a minha comida, quando Jesus fala com a mulher samaritana, e aí depois ela sai, os discípulos vêm, os discípulos gostavam de conversar sobre comida, né? Gostava de falar sobre comida. Jesus ali querendo alcançar aquela alma como ele alcançou, e teve que tirar o discípulo para poder falar com aquela mulher samaritana. E depois você vai ver que o discípulo vai para a cidade atrás de comida, né? Para comprar comida. E Jesus, quando ele chega, a mulher sai, e Jesus vai dizer que eles estavam muito preocupados se Jesus estava com fome.
E Jesus vai dizer para eles que a comida dele, disse, a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou. Olha o que ele vai dizer. E terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Então não tem outro missionário como Jesus, né? Jesus foi o primeiro missionário que a gente sabe que foi, e que a missão dele, ele pregava para a multidão, mas também ele pregava para como ele prega para essa mulher aqui. E o desejo de Jesus para todos os discípulos, tem discípulo de Jesus aqui nessa noite? Levante a sua mão. Então, se você é discípulo, eu quero deixar também para você, né, o texto de João 20, 21. Olha o que ele fala: assim como o Pai, né, me enviou, eu vos envio a vós. Então, Jesus está aqui dizendo que os discípulos eram agora enviados. Jesus veio fazer a obra, né, do Pai, terminar a obra, e Jesus sobe, e aí Jesus agora entrega a sua igreja aos discípulos. Essa missão agora é comigo e é com você, não é? E eu estava ali quando estava louvando, e eu pensando, né, uma coisa muito interessante ali. Eu até escrevi aqui que Deus falou, ó, Jesus só vai se você for. Porque como as pessoas, elas ouvirão se você não for enviado? Como elas vão saber se o discípulo hoje não pregar? Então, se você é um discípulo, você tem uma missão. Olha aqui, ó. Deus tem um plano e eu tenho uma missão. Você pode repetir? Deus tem um plano. Deus tem um plano. E eu tenho uma missão. Qual é o plano de Deus, gente? É salvar a todos. A vontade do Senhor é salvar a todos. Ai, irmã, mas nem todo mundo vai ser salvo. Isso aí não é comigo, não é com você. A nossa missão é ir pregar. Né? Lembra de Noé? O povo estava corrompido. Deus deu a tarefa a Noé de construir uma arca. Durante, eu não lembro se é 100 ou 120, ele ficou pregando, não é? Quantos anos, pastor? 100 anos, né? 120 anos. Oh, glória. Vamos, o pastor está aqui. Fica aí, pastor, porque quando eu não souber, eu vou consultar os universitários. Então, você vê Noé ali pregando, né? E Noé não podia salvar todo mundo, mas ele tinha que pregar. Ele era o pregoeiro daquele tempo. Hoje o pregoeiro desse tempo sou eu e você. Então olha aqui, missão é um projeto de Deus, e todo cristão tem que se envolver com esse projeto. Todo aquele que levantou a mãozinha e disse, eu sou discípulo, você tem uma missão, você tem um chamado. A missão começa com evangelismo. Você quer ver uma coisa? Eu fui consagrada missionária com meu esposo, mas eu comecei essa missão com alguém me evangelizando. Quem foi que me evangelizou? Você sabe? A irmã Eliana. Foi ela que falou de Jesus para mim. Eu estava com muita depressão, eu tinha uma síndrome do pânico, eu não gostava do cristão, porque eu era o inimigo, né, que agia na minha vida, implicava com ela, porque ela era minha vizinha crente. Você tem aí alguém que implica com você lá na sua casa? Lá pertinho da sua casa, na sua vizinhança? Ali está seu campo missionário. E eu vou repetir, eu vou falar para esse lado de cá, que eu acho que a pessoa está desse lado de cá. Se tem alguém que implica com você, por você ser um cristão, ali está uma grande oportunidade que Deus está lhe dando para falar do amor de Deus e não desistir para aquela pessoa. Porque a Eliana, eu lembro que ela chegou para mim, eu sempre, quando eu vou falar de missões, não é, eu sempre cito esse texto de Romanos, no capítulo 10, que foi a palavra que ela me deu, né? Ela disse assim, olha, Graça, eu tinha muita depressão, eu era doente, meu filho era pequeno, nessa época eu só tinha o Yuri, e eu lembro que ela veio e disse assim, está escrito assim, ó, todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo. Gente, ela falou esse texto para mim. E eu lembro que quando eu estava numa madrugada, no auge da depressão, a voz dela, gente, veio no meu ouvido. E eu lembrei, Senhor, eu falei com Deus. Aquela vizinha disse que toda pessoa que acreditasse no seu coração, invocasse o seu nome. Então, qual é a mensagem do pregador? Qual é a sua mensagem? A mensagem é a Bíblia. O missionário fala da palavra, por isso ele precisa conhecer a palavra, porque quando aquela pessoa estiver numa situação como eu estava, ela não pode lembrar teu nome faz alguma coisa? Não. Conversar e falar, olha, eu conheço um médico, que ele é maravilhoso. Claro, gente, é bom os médicos, eu estou fazendo tratamento da minha visão, você viu que eu estou com cara de rica? Eu botei esse óculos aqui foi proposital, né? Porque eu estou fazendo tratamento da visão tem 5 anos, e toda vez que eu vou falar de missões, eu coloco esse óculos no coração, que eu falo que é o óculos do amor de Deus, porque é assim que Deus olha para mim e para você. É assim que Deus olha para as pessoas. O olhar de Deus é o olhar do amor. Então, quando a Eliana falou aquele texto, não foi o nome dela, não foi a igreja dela, foi a palavra que ela falou. E eu pude fazer o que está escrito. Então eu invoquei o nome do Senhor. E eu estou aqui hoje pregando para você. Eu fui liberta da depressão, eu fui liberta da síndrome do pânico, eu fui curada da insônia, porque alguém pregou para mim, e eu estou aqui. Então, se você não for, Jesus não vai. Por quê? Porque Ele deu essa missão à sua igreja. Eu e você, Deus conta comigo, Deus conta com você. Então, olha o que Deus me deu aqui. A missão começa com o evangelismo, e evangelizar é levar as boas novas para todas as pessoas. E Jesus não nos pediu. Jesus não nos pediu para ir. Você leu o texto? Ele não disse assim, gente, por favor, olha, tem muita gente aí no pecado, separado do meu pai. Não, ele não falou isso não. Ele disse ide. E ide não é um pedido, gente. Ide é uma ordem. Vamos repetir? Ide não é um pedido. Ide não é um pedido. Ide é uma ordem. O que ele está falando? Ide e faça. Se você não está fazendo, tem que fazer. Tem que pregar o evangelho. Isso aqui não é só para o pastor, não. É o pastor que tem que pregar. É o cantor ou é só o missionário? Não. Toda pessoa que cantou, que foi alcançado pela graça, que é o favor de Deus, nós estávamos longe do Senhor, destinados a morrer e ficar separados dele para sempre por causa dos nossos pecados, que a Bíblia diz todos pecados e separados são da glória de Deus, mas o Senhor envia seu Filho único. Ele veio nessa terra de pecadores. Ele morreu em uma cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo. Quando ele peregrinou aqui, ele fez muitos milagres de cura, alimentou muitas pessoas, falou, levantou muitas pessoas. Mas Jesus, ele terminou essa missão, não está completa, porque ele falou, eu vou, mas eu vou. E quando eu voltar, eu vou levar você. Mas você não pode ir sozinho. Porque se você entende o amor de Deus, eu vinha conversando com o irmão Valdir e eu falei isso. A pessoa só tem o amor pelas almas se ela entender o amor de Deus na vida dela. Quando o meu pastor nos levantou missionários, ele não me levantou missionário porque eu tenho cara de missionário. Eu nem tenho cara de missionário. Ele me levantou missionária porque eu já era missionária sem ele me levantar. Porque quando eu tive um encontro com esse Jesus,
no meu quarto, naquela madrugada de loucura, tomava remédio, era assolada pelos demônios. Então, quando a irmã Eliana, ela me levou para a igreja dela, que era uma igreja perto da minha casa, Gisele está aqui me confrontando, porque ela era pequenininha, e ela cresceu, já casou, tem filho. Gente, significa que eu tenho que pintar mais o cabelo, porque você sabe que a gente não fica velha, a gente fica loura. Então ela me levou para aquela igreja, e ali começou o processo. Gente, presta atenção no que eu vou falar. Eu sou tão grata a Deus. Nenhum desceu anjo do céu para falar assim, eu quero te usar. Não, eu lendo esse texto, agora você vai ter que ir pregar o evangelho. Você aprende com Jesus, aprende o que Jesus fala, e aí você vai ter que obedecer. Então o que aconteceu? Eu, a partir dali, quando Jesus me libertou da insônia, tirou aqueles espíritos da minha vida, aquele espírito de loucura que tinha sobre a minha vida, eu sou tão grata a Ele, que eu disse, Deus, eu não vou deixar de pregar nenhum dia. Eu estou aqui. Então toda pessoa que ela entende a graça de Deus na vida dela, o quanto o Senhor ama, e quando a gente ama, a gente quer dar. O salmista disse, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Quantas pessoas estão aqui que Deus tem feito bem para você? O maior bem é Jesus que Ele deu. Mas quantas pessoas estão aqui que você reconhece que Deus tem feito muitas coisas para você na sua vida? Levante a sua mão. Então, querido, olha, toda pessoa que entende que Deus faz bem, ela quer dar. E que eu disse para Deus, eu dou o meu tempo. Eu quero pregar o evangelho, eu quero falar para as pessoas, eu quero que as pessoas vivam o que eu vivo, que é a paz. Você sabe o que é você hoje deitar e dormir? Ainda que o diagnóstico dos médicos fale alguma coisa, mas você tem paz no meio da tribulação, porque Jesus não falou que a gente ia peregrinar nessa terra e tudo ia ser bonança. Não, Ele só nos garantiu que a gente vai chegar no céu seguro, pela salvação. Vai ter aflição, vai ter tempestade, vai ter luta, mas a paz está aqui, e isso não tem preço. Não tem preço. Então toda pessoa que tem um encontro real com Jesus, essa pessoa entende a necessidade de se pregar o evangelho. Então olha aqui, nós temos que obedecer. A igreja recebe, por isso que eu quis começar do versículo 18, que Ele deu poder. Então a igreja recebeu autoridade e poder para pregar o evangelho, e esse poder já está na sua e na minha vida. E ele diz aqui, eu gosto desse versículo de Atos 2:8, que ele diz, vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. Então o poder é para quê? É para nos tornar testemunhas. Quantas pessoas aqui já foram curadas, libertas de vício? Você que tinha um problema, Jesus te deu a vitória. Levante a sua mão. Você que é um pecador, estava lá nas drogas, ou quem sabe bebendo, e a graça de Deus te alcançou, levante sua mão. Então você já tem uma mensagem. Você já é uma testemunha. O que é uma testemunha? Testemunha é uma pessoa que fala do que ela viu, do que ela ouviu, do que ela viveu. E aí então você já tem uma mensagem. Que às vezes a pessoa diz assim, mas eu não sei o que eu vou falar. Começa com o seu testemunho. Começa falando o que Jesus fez na sua vida. E coisa boa é reunião de família. Reunião de família. Você pode pedir uma oportunidade e você falar, porque as pessoas te conhecem no lugar onde você mora, e eu vou estar falando sobre isso aqui. Então olha aqui, se você já teve um encontro com Jesus, você já é um discípulo e já tem a sua mensagem, e você tem uma missão. Essa missão é pessoal e individual, e eu entendi isso quando eu me converti. Eu não esperei ninguém vir falar para mim que eu tinha que pregar o evangelho. Eu entendi isso dentro do meu coração. E eu sou tão grata ao Senhor. Mesmo passando luta, eu sempre falo isso. A minha missão é maior do que os meus problemas. Aleluia.
A minha missão é maior que meus problemas. Eu tenho certeza que a irmã Eliana está passando esse momento que você sabe, mas se ela pudesse, ela estava aqui. Por quê? Porque quando nós amamos o Senhor, entendemos a necessidade de falar de Jesus para as pessoas, a nossa missão ela é maior. A gente até esquece, gente, o que a gente está passando. Eu lembro que eu estava caminhando, que Deus, agora eu estou morando ali na Portuguesa, na Ilha do Governador, e eu estava caminhando pela manhã, de boné, com óculos escuros, porque a claridade me incomoda, e aí eu vinha caminhando, e eu lembro que eu entrei numa loja depois, para ver umas coisas, e eu vinha caminhando falando assim: Jesus, Tu pode me curar, Tu criou todas as coisas, Tu pode me dar mácula nova, Tu pode tirar tudo, Tu pode fazer clarear meus olhos. E vinha falando. Aí nisso eu entrei numa loja, gente. E quando eu entrei na loja, a moça, a vendedora, ela veio a mim e ela disse assim: senhora, a senhora pode tirar o óculos? Eu falei: uau, vai ser agora que eu vou receber o meu milagre. Porque tu vem caminhando, falando com Jesus sobre os seus olhos. Aí tu entra na loja. Aí a mulher vem a você e fala: a senhora pode tirar os seus óculos, que é escuro? Eu falei: eu vou receber um milagre. Mas não. Ela disse assim, eu falei: por que você quer que eu tire os meus óculos? Era porque a loja foi assaltada ontem. E o rapaz estava de boné e óculos escuros. Eu podia ficar com raiva dela? Sim. Podia ficar chateada e falar com ela: olha só, senhora, como é que a senhora pode me confundir com um bandido, né? Ah, não, querido. Eu aproveitei aquela oportunidade. Eu falei: eu vou tirar meu óculos, mas eu vou te dar um testemunho. Gente, foi um Pentecoste. Eu usei aquela situação para falar de Jesus, e porque ela pediu, perto do gerente, para eu tirar meu óculos, era tudo que eu precisava para pregar o evangelho. Eu comecei a falar na loja o que é que Deus estava fazendo na minha vida, por que eu estava usando óculos escuros, e ali todas as pessoas ouviram falar do amor de Deus, porque os nossos problemas, eles não podem paralisar o nosso chamado. Não dá para fazer de um jeito, a gente faz do outro, mas a gente não pode parar, porque a nossa missão, a sua missão, ela deve ser maior do que os seus problemas. Quantas vezes eu falei isso aqui? Então nós aprendemos com o mestre, que é o discipulado, a guardar tudo que ele nos ensinou, para andar como ele andou, para fazer o que ele fez, para continuar a missão que ele entregou para a sua igreja. Onde é o seu campo missionário? Ele diz: primeiro em Jerusalém. Então não adianta querer ir para os confins da terra se você não é um missionário em Jerusalém. Ele diz: primeiro em Jerusalém, não é isso? Depois na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu gosto desse negócio aqui, porque a gente primeiro tem que começar a falar de Jesus no bairro onde a gente está, na família, na escola, na faculdade. Em todo momento tem oportunidades que Deus vai te dar para você falar dele. Agora, quando é que Deus dá essa oportunidade? Quando Ele olha para dentro do nosso coração. A minha oração por você, eu orei por você. Eu falei: Deus, nessa noite é noite de falar de missões. Mas ninguém vai se tornar um missionário se o Espírito Santo não acender essa chama dentro do seu coração. E por isso você tem que entender o tamanho da sua responsabilidade, que é pessoal e individual, no lugar onde você está. Eu tenho um livro que eu li, eu não lembro o autor, mas ele fala assim, ele diz assim: a luz brilha com mais intensidade no lugar aonde ela está. Essa luz aqui, ela está brilhando aqui, ela não está brilhando lá. Isso significa que você tem que ser um missionário no lugar onde você está. Eu lembro de uma irmã, eu vou falar isso aqui com muito temor diante do Senhor.
Porque não é meia dúzia de foto que trabalha na minha emoção. Bota a criança chorando, o lugar difícil. E quando você caminha com a pessoa está no lado da outra e nunca abre a boca para falar de Jesus. Então eu lembro de uma pessoa que chegou na nossa igreja e todo mundo se mobilizou, porque ela tinha uma chamada para pregar na Índia. E isso acontece, a missão transcultural. Só que eu andava com a pessoa e nós fomos com o nosso pastor passar um carnaval, o retiro, em um lugar. E eu sou muito observadora. E quando nós chegamos naquele lugar, eu lembro que eu tinha ganhado muitos Novo Testamento. E eu falei, Deus, o que eu vou fazer com esse Novo Testamento? E eu estava indo para aquele retiro. Eu sei que eu enfiei tanta coisa dentro da bolsa, o Novo Testamento, e fui. Falei, se tiver uma oportunidade, e se não tiver, você cria. Porque o seu coração arde para falar de Jesus. Então, quando nós chegamos naquele lugar, eu lembro que eu fui caminhar com aquela irmã. E aí, caminhando com ela, aquela missionária, que tinha uma chamada para ir para outro lugar. E aí, quando eu estou caminhando com ela simplesmente, uma senhora, ela grita lá do portão, Feliz Dia de Reis. Era dia 3 de janeiro. Aí eu falei, não sei se era 3 ou se era 6. 6. Aí ela, Feliz Dia de Reis. Eu falei, opa, eu estava caminhando, já retornei. Aí eu falei, sério? A senhora sabe a história dos reis? Ela disse, eu sei. Ela começou numa outra fé. E eu pude falar da história dos 3 reis. Aliás, 3 não, gente, porque a Bíblia não fala que são 3. A Bíblia fala que eles eram, os magos que vieram do Oriente. Quem fala que é 3 é a igreja da outra fé. Mas a Bíblia não fala que são 3. Foram 3 presentes. E ali eu pude falar daqueles homens e eu pude falar do Rei dos Reis. E eu lembro que aquela senhorinha, ela estava do lado de dentro de um portão e eu do lado de fora, e a missionária que tinha uma chamada para fora, me puxando para sair dali, ou seja, sendo pedra de tropeço, para que eu falasse de Jesus para aquela alma que estava gritando. Porque eu costumo dizer, as pessoas dizem assim, está tão difícil pregar o evangelho. Eu falei, para você, porque para mim não está não. Porque aonde eu vou, os peixes pulam em cima de mim. Às vezes eu nem quero pregar. Eu falo, Jesus, hoje eu não vou falar do Senhor para ninguém. E eu vou te contar o que aconteceu quando eu falei isso para Jesus. Mas antes eu vou falar para você. Aquela senhorinha, eu aproveitei o portão, preguei sobre o pecado, falei da separação. Aquela senhorinha recebeu Jesus, o Rei dos Reis, no coração dela. E aquela pessoa missionária, aquela irmã, estava me puxando, e aí eu pude ver, Porque, querido, se você não prega em Jerusalém, se você não tem amor pelas pessoas da sua família, se você não tem amor pelas pessoas da sua comunidade, pelos lugares por onde você for, olha, querido, aí tem que rever essa salvação. Porque a pessoa, quando ela é discípula, que ela entende que ela tem uma missão, é ir te pregar. Tem que pregar. Deus vai te dar muitas estratégias quando Ele olha dentro do seu coração. E Ele fala, esse entendeu o chamado. Então, você sabe o que você tem que fazer. E eu lembro as Bíblias que eu levei para aquele lugar, quando eu cheguei na praia, com os meninos. Eu lembro que eu levei os testamentos, que era testamento, não era a Bíblia completa. E eu lembro que eu sentei, aí a minha amiga, que era outra amiga, advogada, sentou do meu lado. Aí nisso tinha uma galera jogando terra na gente. E ela, olha, o que eu vou falar? Porque isso aqui está errado, a gente está aqui. E a pessoa, aí eu disse para ela, filha, fica calma. Porque Deus tem propósito nisso. Não tinha olhado para trás. Irmãos, quando eu olhei,
que meu filho veio e falou: mãe, compre uma pizza para mim. Que eu levantei, que eu olhei para trás para ir comprar a pizza, eu vi uma senhora. Aquela senhora estava com um maiô igualzinho meu. Se fosse muito crente, tinha saído dali com vergonha. Mas sabe o que eu fiz? Eu puxei a minha cadeira, porque ela disse: senhora, eu estou com vergonha, eu estou com maiô igual o da senhora. Eu falei: isso só prova que a senhora tem bom gosto. Deixa eu puxar a minha cadeira. Fiquei do lado dela, pregando o evangelho. Naquele dia eu não voltei para casa onde a gente estava com nenhum Novo Testamento. Dei tudo na praia. Por quê? Porque eu entendo o quanto Deus ama o pecador. Porque a nossa missão tem que ser maior do que os nossos problemas. Às vezes a pessoa joga terra em você para despertar você, para pregar o evangelho. E quando a gente não tem esse entendimento, a gente briga, a gente reclama. Nós vivemos uma situação bem parecida essa semana, com uma pessoa que implicou com a outra lá por causa do carro. A pessoa errou, aí o crente ficou chateado. Eu abri minha casa. Você já abriu o seu quintal para Jesus entrar? Você já abriu a sua casa para as pessoas serem salvas? Eu abri minha casa. Eu morava numa vila militar. Eu falei: Deus, eu quero tanto fazer missões longe. O pastor queria me mandar para a Bahia, mas o meu marido era militar, ainda é, mas está hoje na reserva. E eu fiquei com meu coração tão cheio de pregar na Bahia, mas eu tinha 2 filhos pequenos. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu falei: amor, o pastor falou que eu tenho que ir para a Bahia. Aí ele virou e falou assim: tudo bem, mas e as crianças? Eu não tenho como ir. E as crianças vão ficar com quem? Eu não tenho irmã. Então eu fiquei triste. Eu lembro que eu cheguei no hall do prédio onde eu morava, numa vila militar. Eu lembro que o Senhor, eu olhei para o alto e o Senhor falou assim: filha, por que você quer ir longe? Você ainda não pode ir para longe, mas você pode ir para perto. Se você não pode ir para a Bahia, vai para esse morro aqui, ó. Tinha um morro, tem um morro, o Morro do Barbante. Eu falei: é verdade. Minha mãe fez rosquinha, a irmã tinha me dado um carrinho de bebê, juntei roupa ali dentro, subi no morro, tu lembra disso? Fui visitar as pessoas, porque o coração tem que arder por amor, porque eu sou grata. Isso não é privilégio meu, isso é o ID, isso é a obediência. Talvez você esteja aqui, você pede tanta coisa para Jesus, mas nessa noite você vai pedir Jesus para encher o seu coração de amor pelas almas. Amém. Só o pastor disse amém. Por que você tem medo? Por que você tem medo? Porque, queridos, eu vou ser bem sincera. Se Jesus deu essa ordem, se nós não estivermos indo, você está no contexto do Jonas. Tem gente que vai precisar ir para a barriga do grande peixe. Mas eu tenho uma boa notícia: você vai. E você vai fazer o que Deus te mandou fazer. Porque Ele é soberano. A gente é só o caco. Ele é o Criador. Tem gente esperando você abrir a boca. Essa igreja está maravilhosa. Essa igreja já está de ar-condicionado. Essa igreja está com cadeira confortável. Quando eu cheguei aqui, meu marido falou: graças, olha que cadeira confortável. Mas isso não pode estragar você. Tem bancos vazios. Tem gente esperando você abrir a sua boca. Eu lembro que eu falei para Jesus, eu disse que eu ia lembrar, que eu ia falar. Eu falei: Deus, hoje eu não quero pregar o evangelho. Eu estava indo para Caxias. E era o dia que eles falam que é o dia do Jorge. E eu disse: eu não quero pregar. Hoje eu vou em Caxias, não quero falar do Senhor para ninguém. Eu quero ir lá, eu quero fazer. Aí eu lembro que eu cheguei no ponto de ônibus. E aí eu estava com um folheto do Jorge,
que eu ando com folheto. O folheto dos ossos, que eu compro muito folheto assim, né? De dia disso, dia daquilo. E aí eu lembro que eu peguei o folheto, aquela que disse que não ia, e eu dei para um homem só. E eu lembro que eu cheguei no ônibus, quando eu cheguei dentro do ônibus, o moço que recebeu o folheto, ele entrou no mesmo ônibus. O ônibus estava vazio. Aí eu sentei na ponta, ele podia ter sentado em todo lugar, mas eu tinha dito que eu não ia pregar. E eu lembro que aquele homem sentou, ficou em pé do meu lado, e tanto lugar para ele sentar, eu não entendi. Aí ele olhou para mim e falou assim. Aí eu falei, o quê? Aí ele, para mim falar do folheto para ele. Aí eu falei, tá brincando, né, Jesus? Eu disse que eu não ia pregar. Aí de repente, eu comecei a ler o folheto para ele, ele falou, fala mais alto porque eu sou surdo. Naquele dia eu tive que pregar dentro do ônibus, alto, porque eu disse que eu não queria pregar. Quem é Senhor? Quem é Deus? Nós não fomos salvos para ficar turistando aqui. A pandemia não te matou. A enfermidade, que o diagnóstico da médica ou do médico que você deu um acidente, não te matou. Para quê? Para você achar que você é turista? Para vir aqui domingo, no ar-condicionado, numa boa cadeira, num bom louvor, numa boa mensagem? Não, querido. Você está vivo porque Deus tem propósito na sua vida. E Deus vai cumprir. De um jeito ou de outro, Deus vai cumprir. Então, onde você encontrar o pecador, ali está o seu campo missionário. Você não precisa esperar ir para a Índia. Você até tem um chamado para ir lá. Você não precisa esperar para ir para a Etiópia, para ir para a África. Aí bota aquela foto das criancinhas rebelenta, cheia de sujeira. Vai em Caxias. Vai no lixão. Não precisa ir longe não. Eu creio que por aqui tem. Aí vai se emociona. Missionário não é emocionado. Missionário é cheio do Espírito Santo. Missionário entende. Ouviu o pecador, ele está na van. Eu lembro que eu estava vindo do centro da cidade e eu lembro que quando eu subi, a van estava lotada. Eu lembro que eu sujei a minha mão de graxa. E quando eu ia reclamar, o Espírito Santo falou comigo: não murmura, pregue o Evangelho. Eu falei: como? Pregue o Evangelho. Sentei, espremida lá atrás. Uma mulher teve pena de mim. Ela disse: ai, senhora, a senhora sujou a sua mão, mas assim veio, sabe, aquela coisa, é cheia de Deus, o Espírito Santo veio e Ele te dá sabedoria. Ele, o Espírito Santo, vai cooperar com você. Não, acho que você não entendeu. A obra que Deus te comissionou, o Espírito Santo vai te ajudar. Amém. Ele vai cooperar. Ele cooperava com os discípulos quando eles saíam para pregar o Evangelho. E eu lembro que o Espírito do Senhor falou comigo: não murmure. E quando ela ficou com pena de mim, eu falei: a senhora está achando que isso aqui é problema? Ela disse: é porque é graxa. Eu falei: graxa? Chegar na minha casa eu passo veja e vai sair. Mas existe uma sujeira. Ah, mistério. Pode falar em língua aqui, pastor? Pode. Isso é a igreja de Deus. Se eu sinto a presença do Espírito Santo, é porque Ele está aqui. Amém. Olha aqui, eu preguei tanto naquela van. Preguei, olha, em silêncio. Ninguém falava nada, todo mundo escutando, porque foi ela que me perguntou. Aí eu falei: isso aqui sai, mas tem uma sujeira que a gente nasce com ela e não é na mão, não, é dentro do coração. E essa sujeira chama-se pecado. E Deus enviou Jesus, o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. E eu preguei tanto. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu falei para o meu marido. O meu marido falou assim: por que você não disse para ela? Pela graça sois salvo mediante a fé.
Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E eu preguei. Você quer ver? Eu lembro que eu estava passando na rua e eu estava vendo um moço que limpava a vila militar. Ele estava com o carrinho dele cheio de papelão. Eu falei, o senhor conhece a história do papelão? Ele disse, não. Eu falei, vou te contar. O senhor tem um minutinho? Ele falou, tem. Eu falei, olha, Deus, Ele criou os céus e a terra, Deus criou o Éden, levei ele para o Éden, falei tudo do Éden e falei para ele, Deus falou para o Adão e disse, Adão, você não coma desse fruto. O dia que você comer, certamente você vai morrer. Mas dentro daquele jardim, aliás, tinha uma serpente, a serpente enganou a mulher e a mulher comeu e deu o fruto que Deus falou para não comer para o marido dela. E sabe o que aconteceu? O pecado entrou e afastou a gente de Deus. Aí depois que eu falei tudo, eu disse, foi ou não foi um papelão? Olha o papelão. Você está no mercado. Você é a missionária do mercado. A gente está lá, eu e ele, aí a mulher está pagando ele de olho em mim, que ele fica de olho em mim. E eu começo a pregar. Aí eu falei, a senhora me ensina a abrir um saquinho? Ela começou a me ensinar. Eu falei, já que a senhora está me ensinando a abrir um saquinho, que é muito difícil para mim, eu elogio o trabalho dela, que é a verdade. É difícil abrir saquinho. Quem vai comigo no mercado e é difícil abrir um saquinho, levanta a mão. Eu já sei que eu não consigo abrir um saquinho porque eu tenho que pregar para elas. Porque eu não consigo abrir. Então eu me lembrei que eu estava ali e de repente aquela mulher me ensinou a abrir um saquinho. Eu falei, já que a senhora me ensinou a abrir um saquinho, eu vou lhe ensinar o caminho do céu. A senhora pode continuar batendo e eu vou falando. Aí ela ficou tão maravilhada de como o Espírito Santo estava conduzindo. E ela disse, aí ela perguntou, qual é a minha igreja? Aí eu falei assim, a minha igreja não importa. Aí eu perguntei, qual é o seu nome? Ela disse, Vera. Preste atenção nisso, gente. Aí eu falei, Vera está na Bíblia. E eu não sabia que a Vera estava na Bíblia. Você já leu Vera na Bíblia? Porque essas coisas acontecem quando você sai para fazer as suas coisas naturais em Jerusalém. Porque eu sei que teu coração pode arder por uma nação, como eu tenho uma amiga, Márcia Riqueza, que ela ama a Itália, ela ama, ela chora por aquela nação, porque missão é isso. Missão, você não pode ir, mas você pode orar. Você pode orar por quem vai, você pode orar pelos filhos dos missionários, você pode orar pelos recursos para Deus levantar e você pode contribuir. Você pode fazer missões também contribuindo. Eu não posso ir para outro lugar, mas você pode contribuir. Eu vou falar disso. Aquela mulher, quando ela falou Vera, eu disse, está escrito na Bíblia. E ela disse, tá. Eu falei, está escrito assim, se creres, Vera é a glória de Deus. Eu olhei para o céu, aquele dia foi demais. Ela disse, me fala onde é a sua igreja. Eu falei, menos importa. O que mais importa é você conhecer Jesus. Porque se você crê nele, ele manifesta a glória dele na sua vida. Você está entendendo? O evangelho é simples. Com 5 dedos você prega o evangelho. Qual é a mensagem do missionário? A mensagem do amor de Deus. A mensagem que muda a nossa história. A mensagem que mudou a minha vida. A mensagem que mudou a sua vida. Quando nós estávamos perdidos, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou seu Filho. Quem é Deus? Deus é santo. Deus é o Criador e Deus é amor. Mas o pecado nos afastou de Deus, porque todos nós nascemos pecadores, mas Deus teve um plano maravilhoso. Ele enviou seu Filho Jesus para morrer no meio de 2 ladrões. Um ladrão não acreditou, mas o outro ladrão creu. E Jesus, então, quando esse ladrão creu, ele disse, quando o Senhor entrares no teu reino, o Senhor lembra de mim? Ele falou, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E quando você é salvo, que esse é o dedo da aliança, é o dedo da salvação, que Deus faz uma aliança com você, através de Cristo Jesus, Ele te dá o presente da vida eterna. Qual é esse presente, missionário? É a salvação, onde você vai morar com Deus para sempre.
Mas para isso acontecer, você precisa entregar a sua vida todinha nas mãos dele. Quantos minutos eu levei para falar desse amor? É a mensagem. É a mensagem que alcança. É a mensagem que salva. É a mensagem que fala que nós somos importantes para um Deus. Que mesmo na condição de a gente se encontrar, eu era doida de maré descia. Meu marido era pagodeiro, bebia todas. E hoje a graça do Senhor nos alcançou. E nós não estamos aqui. Deus não tem deixado a gente aqui sem um propósito. Deus deixa a gente aqui para um propósito. Então olha aqui, nós podemos fazer missões contribuindo, como eu falei. E esse contribuir, querido, é muito além de dinheiro, é importante. É importante você contribuir com aquilo que você tem para facilitar a vida de alguém que está no campo. E eu vou dizer uma coisa para você. Toda vez que você dá o seu melhor para missões, Deus trabalha na sua geração. A sua oferta vai falar. E você pode até não receber muitas coisas, mas os seus filhos receberão no seu lugar. E eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Porque eu abri a minha casa, ele disse, aquela pessoa que dá um copo d'água, se quer um desse pequenino, recebe um galardão. Eu abri minha casa, eu fiquei 5 anos, colocando aquelas crianças do morro para dentro da minha casa. Falei com meu marido, aí tirava os móveis na segunda-feira, as crianças entravam. O negócio cresceu tanto, que o prefeito da vila, ele deu uma casa para a gente ficar, foi um grande avivamento naquele lugar. Hoje Deus me deu minha casa própria. Não, você de repente está aqui orando para Deus te dar uma casa própria. Deus vai te dar. Mas o que você está fazendo com essa? Porque eu não morava, não era meu. Eu colocava as crianças, eu pregava o evangelho. Sempre a nossa casa era cheia de pessoas. E Deus sabia que podia contar com a gente. O negócio era absurdo, era coisa que acontecia que a gente andava no sobrenatural, de coisas que Deus levava, pessoas que Deus levava para ser alcançados e para ser salvos. E hoje Deus me deu uma casa. E sexta-feira agora, nós ganhamos uma família para Jesus. A primeira coisa que a gente fez, consagramos a casa para o Senhor. Temos um espaço maravilhoso para pregar o evangelho. Deus não me deu aquela casa para eu agora ficar adorando a casa. Não, Deus me deu aquela casa para eu continuar a missão que Ele me chamou. A missão que você tem. Deus tem te dado recurso. Deus deu recurso para Jonas. Jonas pegou o dinheiro que Deus deu a ele, para ele ir para Nínive. E ele foi para Tarsis. Por isso veio a tempestade. Deus tem te dado dinheiro. O que você tem feito com o dinheiro que Deus está investindo na missão? Deus não vai enviar anjo. Tudo que a igreja precisa para fazer missões, Deus vai fazer chegar até você. É você. Não vai descer anjo aqui. Você pode contribuir. Você lembra dos anciãos, né, que deram muito dinheiro para os soldados mentirem que Jesus não havia ressuscitado, que havia os discípulos roubaram o corpo de Jesus? E nós não queremos investir. Mas você pode também fazer missões dando folheto. Eu fui num grande congresso, uma multidão de gente, mais de 7.000 pessoas. Os estantes, pastor, estava assim, ó, do lado de fora, vendendo Bíblia, vendendo mulher, Bíblia disso, Bíblia daquilo, Bíblia daquilo. E eu fui procurar um estande de folheto. Não tinha. Não tinha. Porque essa é a realidade das igrejas desse tempo. É um Deus que só favorece. Mas eu vim dizer que Deus é Senhor. E Ele tem uma grande obra a realizar nessa terra. Ele não precisa da gente, mas Ele conta com a gente. Deus pode contar com você? Amém. Olha o que você está falando. Você está dizendo amém. Então amém significa assim seja. Todos fomos chamados para pregar. Vou deixar para você de dever de casa Provérbios,
capítulo 24, versículo 11 e 12. Ele diz que se você vê uma pessoa, aquele teu vizinho, que bebe todas, caído no buraco, você não ajudar ele, Deus vai cobrar da sua mão. Vai. Não pense você que Deus vai. O desejo de Deus é salvar a todos. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro 3, 8, 9. Ele não quer que nenhuma alma se perca. Isaías capítulo 5, versículo 14. Ele diz que o inferno, preste atenção nisso aqui, está de boca aberta, com fome, ansioso para engolir as almas. Na Bíblia Viva, ele fala que o inferno está impaciente, de boca aberta, para engolir as almas. E tem pessoas agora, gente, eu já estou terminando, nessa hora, que está no inferno. Não pense que eu vou falar heresia. Capítulo 16 de Lucas, você vai encontrar uma parábola. Uma parábola de um homem rico e um homem pobre. O pobre tem nome, que era Lázaro. O rico vivia a sua vida em regalias, dando festa, estava nem aí. Os dois morreram. A Bíblia diz que o pobre não foi para o céu porque era pobre, gente, porque a salvação é para todos, amém? Só que um creu, como os 12 ladrões na cruz. Um não creu, o outro creu, porque o evangelho é para todo aquele que nele crê. Você crê? Quantos são aqui que creem? Por favor, levante a mão. Se você crê, o evangelho é para você. É a sua fé, está disponível pela graça. Então, aquele homem, os dois morrem, um vai para o inferno, o outro vai para o céu. O anjo vem e leva ele para o céu, o outro leva para o inferno. O que está no inferno começa a sentir sede, porque quem está no inferno agora sabe que está lá, preste atenção, está com sede, nunca mais vai beber água. Você está nessa igreja com ar condicionado, está com sede, levanta, vai beber uma água gelada. Quem está no inferno agora está lá porque negou Jesus, rejeitou a salvação, tão grande salvação que Deus deu através do seu Filho Jesus. E se você está aqui nessa noite ouvindo essa mensagem e você ainda não tomou a sua decisão, onde é que você quer passar a eternidade, essa noite é a sua noite, é a noite da sua decisão. Você pode hoje escolher, como aquele homem mendigo, ele escolheu ter Jesus, e ele já foi levado para o céu e já ficou ali no seio de Abraão. E o homem que estava no inferno, sabia que estava no inferno, com sede, com todos os seus pensamentos, a sua alma, o calor, a agonia, e aí ele vai falar para Abraão, ele clama, e ele diz: olha, pai Abraão, tem como o senhor mandar Lázaro lá na casa do meu pai? Preste atenção nisso, na casa dos meus irmãos. Então ele estava no inferno e ele sabia, ele lembrou do pai, lembrou da mãe. Para mim o pior tormento é esse, é a pessoa ter a oportunidade de escolher passar a eternidade no céu com seu Criador, receber de graça, porque Jesus, ele morre na cruz e ele paga ali o pagamento do nosso passaporte para o céu, é o sangue de Jesus. Ele nos perdoa dos nossos pecados, mas nós precisamos fazer 3 coisas. A primeira, admitir que somos pecadores, crer que Deus enviou Jesus e ele ressuscitou e recebê-lo como Salvador. Aquele rico negou, e ele estava ali lembrando, ele estava pedindo para o pai Abraão mandar alguém para pregar. Ele disse: não vou mandar ninguém lá não. Olha o que eu vou dizer para você, tem gente que você conhece que está nessa hora clamando. Ele estava pedindo o que, gente? Ele estava pedindo para enviar alguém para pregar o evangelho na casa dele. Você pode saber disso, né? Tem gente orando. Não, gente, eu tenho que falar isso. Tem gente orando para Deus levantar você. Eu vou repetir. Tem gente clamando para Deus levantar você. Já passou a oportunidade dele, porque negou Jesus, morreu, segue o juízo. Mas se está na Bíblia, ele diz
pessoas, filhos, pais. Ele lembrou do pai, ele lembrou dos irmãos quando ele estava vivo, na regalia, tendo tudo nessa vida. Ele não lembrava do pai, não lembrava da salvação, mas a salvação é enquanto nós estamos vivos. É hoje o dia da sua salvação. Você não morreu, você está vivo. E tem pessoas clamando. Então eu vou terminando. Ele fala: a natureza está gemendo na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Você já leu esse versículo em Romanos? Quando você passa, ai meu Deus, as árvores balançando. Você já parou para pensar nisso? Estude esse texto. A natureza está gemendo, clamando, na expectativa. Hoje ela vai pregar. Não, hoje é culto de missões. Oh, ela vai sair daqui. Os anjos. Deus não deu essa honra aos anjos. Deus deu essa honra a nós, meros mortais. Fica na expectativa. Alguém senta do teu lado, nesse ônibus todo dia que você vai para o trabalho. Alguém na sua faculdade, alguém no seu trabalho, e eles ficam ali na expectativa. As árvores lá balançando. Hoje vai. Que expectativa aí não foi. Mas hoje nesse culto, você vai. A partir desse culto, eu creio que o Espírito Santo que está aqui, ele vai encher o teu coração do fogo, do amor pelas pessoas. Porque não é possível, quem teve um encontro com Jesus não tem amor pelas almas. E para a gente terminar, temos que pregar a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, porque o Espírito Santo, ele coopera com a gente. Pregue em todo tempo, em todo lugar. Eu já saio de casa, eu faço as minhas coisas naturais. Se eu tenho que ir no médico, estou lá na oftalmologia, orando, Senhor me usa. Na pandemia, a minha médica ficou entubada, se eu não me engano, uns 40 dias, né amor? Né mãe? Uns 40 dias. O que a gente fez? A gente orou, a mãe dela morreu, tanta gente morreu, mas ela está lá. E eu vou lá e eu oro com ela, agradeço a ela, fico ali pregando o Evangelho para aquelas pessoas. Você não precisa deixar as suas coisas naturais para falar de Jesus. Você pode ser um missionário em todo tempo, em todo lugar, sem abandonar a sua família, sem precisar deixar de obedecer a Deus. Eu quero orar com você. Se o pastor me permitir, pode, pastor, fazer 2 orações? Eu quero fazer 2 orações. A primeira oração é para você. Você que chegou aqui e você ainda não entregou sua vida para Jesus, eu vim dizer para você que Deus te ama. E Ele provou o amor dele por você quando Ele deu o seu filho lá na cruz. Foi o seu único filho. Ele deu o filho dele para morrer no meu e no seu lugar. Jesus podia descer da cruz, Ele não desceu da cruz, porque se Ele descesse da cruz, eu e você estaríamos longe de Deus para sempre. E Deus escolheu sacrificar o filho dele, dar o filho dele, do que ver você longe da presença dele. E você pode hoje receber esse amor que é de graça, essa tão grande salvação. Se você quiser nessa noite, ela está disponível para você. Se você está aqui, você gostaria de fazer essa oração, pedindo Jesus para entrar no seu coração, escrever seu nome no livro da vida. Ele vai te dar uma nova vida. A vida eterna começa aqui. Ele vai mudar o seu vida. Talvez você esteja aqui falando: meu pai não me ama, minha mãe, fulano, minha namorada me abandonou. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida. Ele deu a vida dele por amor a você. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida totalmente para Jesus, recebê-lo como Senhor, recebê-lo como Salvador, porque a salvação somente em Jesus. Ninguém pode salvar você, mas Jesus, Ele pode.
Foi isso que ele veio fazer. O maior missionário, o primeiro missionário, ele desceu. Ele abriu mão da sua glória. Ele deixou todas as coisas. E dava tudo o poder dele, tudo. Ele desce nessa terra de pecadores. Se torna homem para saber tudo que a gente sabe e para sentir tudo que a gente sente. Ele só nunca pecou. Ele nunca pecou. Ele é santo, ele é puro, ele é justo. E ele está te oferecendo salvação nessa noite. Se você quer receber Jesus, eu gostaria que você se levantasse do seu lugar. Você que está sentado do lado de alguém, quem sabe você trouxe um convidado, você já pode começar a fazer missões aqui dentro da igreja. Quantas vezes lá na minha igreja, são 7.000 pessoas mais ou menos, quando o culto está lotado. E eu fico olhando a pessoa que chegou ali, que não conhece Jesus. E quando o pregador está fazendo ali um convite para aquela pessoa ser salva, eu vou ali, eu faço a obra do missionário dentro da igreja e a gente leva aquela pessoa até o altar. Você olha para essa pessoa que está do seu lado, pergunte para essa pessoa: você já recebeu Jesus? Se você não recebeu Jesus, a sua vida está correndo perigo. E você pode nessa noite. Traga alguém aqui. Traga alguém aqui. Traga alguém aqui. Ou você saiu da presença do Senhor, se afastou do Pai, mas essa noite é a noite de você voltar. Sua vida está correndo perigo. Sai do seu lugar, vem aqui, dá um sinal para Ele. Jesus morreu no meio de 12 ladrões. Preste atenção nisso aqui. A cruz dele era mais alta. Por quê? Para que a salvação alcançasse a todas. Ele foi levantado no madeiro. Ele estava sinalizando ali a salvação. Você pode sinalizar agora para Deus o que você quer. Tenha um ato de fé, uma atitude de fé. Levante sua mão, fique de pé, vem aqui na frente, se movimente. Mostre para Jesus que você nessa noite está tomando essa decisão. Se não tem ninguém para Jesus, eu vou dizer para você, você pode até escolher viver sem Ele. Você só não pode morrer sem Ele. Porque se você morrer sem Ele, você vai para um lugar onde Deus não fez você para morar lá eternamente. É um inferno. Lugar onde o fogo arde, nunca apaga o fogo. E a Bíblia fala que quem está lá agora sabe que está lá e não tem mais jeito. Porque rejeitou a salvação. Deus não criou você para ir para lá. Deus criou você para estar eternamente ao seu lado. Sai do seu lugar, eu quero orar com você. E você que está aqui nessa noite, você que entende que Deus está me chamando.